vamos falar sobre o desmonte do Arquivo Nacional. A nossa convidada é a Eloá Chouzal, ela é historiadora formada pela USP, pesquisadora audiovisual, atua na área há mais de 30 anos, é integrante da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Olá, Eloá, bom dia, muito prazer em recebê-la e feliz 2022, viu? De muita luta, né, Eloá? É isso aí, Marilu. Bom dia para você, bom dia aos ouvintes. E obrigada aqui, né, que estamos sempre juntos aí na defesa da democracia, na luta pelos nossos ideais aí por esse país, né? Então é sempre um prazer ter sido convidada por você para a gente conversar sobre temas pertinentes aí que estão acontecendo nesse momento no nosso país, né? Vamos lá. Exatamente. E o fortalecimento da democracia passa, obviamente, pela cultura, e é disso que se trata. Vamos falar aqui do Arquivo Nacional. Antes da gente falar propriamente do Arquivo Nacional, a gente já vai falar aqui que duas servidoras em posições chaves, né, do Arquivo Nacional foram remanejadas para outras áreas. Elas são a Dilma Cabral, ex-supervisora da equipe do Projeto Memória da Administração Pública Brasileira, e a Cláudia Lacombe, ex-supervisora de gestão de documentos digitais e não digitais. Bom, houve aí uma série de protestos, enfim, várias cartas, manifesto contra esse remanejamento dessas duas profissionais, notas de repúdios, enfim, notas de repúdio, enfim, como é que você viu, Eloá, também, mais essa, enfim, essa atitude, né, do novo, enfim, do novo diretor, o Ricardo Borba Eu acho da... que a gente poderia começar por antes, entendeu? Inclusive pelo novo diretor, porque essa que é a grande questão, né, Marilu? Esse novo diretor, ele foi nomeado em 19 de novembro de 2021, Ricardo Borda d'Água, e é óbvio que, né, quando você assume um trabalho, você tem que ter um currículo que justifique a sua função, certo? Você não vai botar um historiador para construir uma ponte, né? Então, as pessoas têm que fazer aquilo para o qual elas estão capacitadas. Então, este senhor, Ricardo Borda d'Água Braga, ele não tem a menor experiência, enfim, é uma pessoa que vem da área de segurança, ligada ao ministro da Justiça, o Anderson Torres. Ele tinha uma empresa de segurança, é um policial federal, se gaba, enfim, de participar de clubes de tiro. Então, você ter essa pessoa administrando o principal arquivo da memória pública brasileira, da história brasileira, é trágico, né? Vamos dizer assim. Inclusive, ele não poderia estar lá, porque ele não está apto a cumprir as suas funções, porque não entende absolutamente nada, e, inclusive, isso foi levado ao Ministério Público Federal, né? Porque como é que uma pessoa que não é da área, não entende nada, vai administrar o maior acervo, o maior arquivo da história do Brasil, da história da administração pública? Então, já começa aí com essa pessoa que é completamente inadequada para estar na função que ela está exercendo, tá? E o que acontece? Essas duas, você falou da Cláudia e da Dilma, na verdade, elas não foram afastadas, elas foram exoneradas mesmo, entendeu? Então, assim, elas foram retiradas de suas funções, duas pessoas importantíssimas dentro do Conselho de Gestão do Arquivo, não é? E elas foram numa reunião com ele, questionar algumas reestruturações que ele estava fazendo, e elas foram exoneradas, e outros 4 funcionários, sim, foram devolvidos aos seus órgãos de origem e remanejados, inclusive sem uma das pessoas, sem aviso prévio nenhum. A pessoa recebeu um aviso do órgão que ela estava indo, falando, você tem que vir para cá. Do nada, a pessoa recebe um aviso assim, você vai, né, vai ter que ser, vai estar sendo remanejada. Então, assim, o grande problema é essa direção, né, inapta a cumprir a função que ela está fazendo. Fora isso, a gente tem um decreto
do governo Bolsonaro, o decreto 10.148, que foi sancionado em 2 de dezembro de 2019. E esse decreto, o que ele faz? Ele modifica toda a estrutura do Arquivo Nacional, no sentido de tirar do órgão, esvaziar do órgão a principal função dele dentro da administração pública como arquivo, que é a gestão dos documentos do Poder Executivo. Então, assim, para você entender, o Arquivo Nacional tem 184 anos, tá? Fez 184 anos agora, dia 2 de janeiro. Então, ele foi fundado em 1838. E ele tem 55 quilômetros de documentos, mais de 1 milhão de fotografias. A Lei Áurea está lá, todas as constituições do Brasil, os documentos dos imigrantes que chegaram ao Brasil. Então, se você quer saber se o seu avô, tataravô, chegou ao Brasil e quer requerer a nacionalidade, você tem que ir no Arquivo Nacional. Eu, pesquisadora audiovisual, né? Lá estão filmes também, né? Como a Cinemateca, lá estão filmes do acervo da Tupi, filmes da Agência Nacional sobre a história do Brasil, 1 milhão de fotografias, mapas. Então, é um acervo, né? Assim, não tem como um pesquisador não acionar, não estar fazendo sua pesquisa nesse acervo, e também é um acervo pró-cidadão, né? Então, eu quero requerer a minha nacionalidade francesa, então vou lá ver meu avô que chegou aqui pelo navio tal, tal, tal. Além disso, tem documentos importantíssimos sobre a ditadura, né? Então, o projeto Memórias Reveladas, ele fez isso, trouxe à tona toda a documentação do Serviço Nacional de Informação. Então, é um acervo onde grande parte está ali depositado, o que é, né, perigoso, porque você pode dar sumiço nesses documentos e dizer que não houve nada disso no Brasil, né? A questão é essa, né? Quando você administra um acervo desse porte, com a complexidade do Arquivo Nacional, com o que está lá dentro, corre-se o risco realmente de um apagamento da história e de a construção de uma outra narrativa negacionista, anticientificista, que é o que a gente vê que esse governo prega, né? Então, todos esses esvaziamentos e desmantelamentos de órgãos ligados à ciência e à cultura, que não é só o Arquivo Nacional, a gente viu a Cinemateca, a gente está vendo o IBAMA, a Anvisa, a Fundação Palmares, a Fundação Rui Barbosa. Então, é um ataque à cultura, é um ataque à arte, é um ataque direto, porque são as áreas a quem esses negacionistas se contrapõem. Eles não querem que exista ciência, não querem que exista cultura, porque aí eles podem chegar lá na ONU e dizer que não tem desmatamento, que não tem... vamos usar cloroquina, né? Fazer esses discursos absurdos que a gente tem ouvido desde que Bolsonaro entrou no poder, né? Então, tudo isso é muito sério, a gente está se mobilizando exatamente por conta disso, para defender nosso maior arquivo público ligado ao Poder Executivo, né? Porque a gente não vai deixar que essas pessoas destruam nossa história, nossa memória. Então, montamos uma frente. Acho que você viu que várias entidades seríssimas se manifestaram, a SBPC, a Associação Nacional dos Professores Universitários de História, a Federação Nacional de Arquivos, enfim, são entidades que, já que elas se manifestaram, você confia no que elas estão falando. Não é, está acontecendo bobagem e o povo está aí estrilando à toa. Não, né? Está acontecendo uma coisa muito séria, porque, inclusive, essa reestruturação do Arquivo Nacional possibilita o descarte de documentos. Então, se quiserem descartar toda a história do governo atual e botar no lixo, historiadores do futuro não saberão
não terão instrumentos para analisar e dizer o que aconteceu agora, não terão provas para isso. Porque o arquivo ele é esse órgão máximo, essa instituição máxima, que, pela Constituição de 88, ele, de acordo com diretrizes, né, da ciência de informação, ele faz tabelas de temporalidade para classificar os documentos. Então, esse documento aqui pode ser descartado ou não em 20 anos, ele faz indicações. Então, ao tirar essas atribuições do Arquivo Nacional, você deixa com que as coisas sejam jogadas no lixo da história, que é o que está acontecendo. Bolsonaro está autorizando, com essas mudanças, os acervos do Brasil, que são, né, regidos pelo Arquivo Nacional e pela Lei Nacional dos Arquivos, a fazer o que eles quiserem, entendeu? Então, isso é gravíssimo, é realmente um apagamento da nossa história e, inclusive, as coisas do passado também, os documentos do passado correm risco, né? Esses documentos da ditadura, documentos, por exemplo, da territorialidade dos povos originários, né? Então, você tem essas questões de demarcação das terras indígenas, muitos documentos estão no Arquivo Nacional e eles comprovam que esses povos estavam aqui em tal época e que aquele território é deles. Então, isso é sério também. Então, tudo isso é o que a gente tem que defender, né, Marilu? Porque... Com certeza. Sim, diga. Não, é isso, porque é muito sério você apagar a história. É muito sério. E a gente vê que isso é um projeto desse governo, porque eles não param, né? O ano passado foi a Cinemateca e você tem todos esses outros órgãos aí, Anvisa, IBAMA, INPE, Fundação Palmares, Fundação Rui Barbosa, são todas instituições, né, de cultura, de ciência, e esse projeto deles é de realmente aparelhar, colocando pessoas da Polícia Federal, militares, à frente dessas instituições, para exatamente esvaziar a função delas. Eu soube recentemente que a FUNAI está processando a Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Quer dizer, aquele órgão que é a Fundação Nacional, que tem o poder, né, a missão de proteger os povos indígenas, eles estão processando a Associação dos Povos Indígenas. Então, é tudo o contrário, né? Você vê que existe mesmo um projeto de destruição, porque quando que um órgão que zela por um povo, por alguma coisa, vai destruir aquilo, né? É um paradoxo, né? Não é um paradoxo, é uma tragédia, é um absurdo. E é isso que está acontecendo nesse Brasil. E eu acho que esse ano aí vai ser... Eles vão vir com tudo, com esse projeto, como a gente está vendo. Eles não param, certo? E não vão parar até eles saírem do poder, né? E o nosso dever está aqui tentando defender, né, Marilu? Porque isso é realmente uma guerra ideológica, né? Não tenho dúvida. Exato. Essa preocupação em relação ao que você falou, dos documentos, né, que provam a territorialidade dos povos indígenas, que provam o que aconteceu durante a ditadura militar, enfim, esses documentos são preciosíssimos. De que forma que, enfim, todos estão se articulando para defendê-los? Enfim, a gente sabe que existe esse diretor, mas a gente sabe que existe um corpo técnico muito competente, existem pessoas muito comprometidas, enfim, qual que é, até onde, né, esses servidores eles vão poder atuar para defender esses documentos? Bom, você viu aí esse exemplo das pessoas sendo exoneradas, né? Então, essa chefia, coordenadoras dessa gestão de documentos, já foram retiradas de seus cargos, exatamente por questionar, né, as atitudes do diretor em relação a essa reestruturação que está sendo feita sem ninguém participar,
certo? Então, é uma coisa imposta. É claro que temos outros trabalhadores lá dentro, né? Então, assim, vai ter uma reunião com o Ricardo Borda d'Água na terça-feira, às 11 horas. A presidência da Associação dos Servidores do Arquivo Nacional vai estar conversando com ele, questionando, enfim, vai ter essa conversa. E no mesmo dia, na mesma hora, amanhã, terça, às 11 horas, exatamente, a gente chamou um ato na escadaria do Arquivo Nacional, que é na Praça da República, no Rio de Janeiro, 173, tá? Para mostrar para o senhor Ricardo Borda d'Água que nós estamos atentos, que nós não concordamos com esse decreto que foi imposto pelo Bolsonaro e com toda a política que ele está colocando nessa administração, certo? Aliás, nós não estamos, assim, na verdade, ele não deveria estar lá. Na verdade, o que a gente quer é que ele saia de lá, entendeu? Então, a frente que a gente montou na sociedade civil, juntando várias entidades de cinema, Federação Nacional de Arquivos, professores universitários, a gente deu o nome de Frente Nosso Arquivo Nacional, tá? No sentido de que isso pertence aos cidadãos brasileiros, ele é de todo mundo, não é só de pesquisador, ele é do nosso país, ele é das futuras gerações, né? Temos que guardar e prezar por isso. E aí eu convoco, né, todos os cidadãos, não só pesquisadores, como eu te falei, historiadores que realmente frequentam muito esse lugar, mas para estarem lá amanhã, das 10h30 ao meio-dia, para a gente fazer um barulho, se posicionar, mostrar que a gente está presente, que a gente está resistindo, que a gente não está satisfeito com o que está acontecendo e que a gente exige mudanças para que o arquivo cumpra a sua missão de gestão, preservação, né, guarda desses documentos que são preciosos da história do nosso país, não podem se perder e eles têm que ser acessados também, porque o grande perigo também é esse, pode, vocês não vão ter mais acesso aos documentos, então não podem mais ver documentos da ditadura, porque o Memórias Reveladas é exatamente isso, a gente ter acesso a documentos que eram sigilosos da ditadura e que a gente não tinha acesso para poder estudar e para poder analisar e refletir sobre o que aconteceu. Se você tira isso e diz, isso é sigiloso, ninguém mais vai ver isso, o que acontece? Está escondendo a história, né? Então, a gente exige transparência, porque também o papel do Arquivo Nacional é esse, de difusão desses documentos, para que a gente possa analisar e refletir sobre eles, sobre a nossa história, né? E existe o receio também de incêndio, enfim, a gente tem o histórico da Cinemateca, né, Eloá, que você tanto esteve aqui no nosso jornal para falar, né, sobre todo esse desmonte da Cinemateca. Existe também esse medo? Olha, eu sei que eles contrataram, né? Aliás, esse movimento de manutenção dos acervos, que é super recente, que está sendo feito sem licitação, porque os arquivos estão tão detonados, né? O Centro Técnico Audiovisual, a Cinemateca, o próprio Arquivo Nacional, então, estão caindo aos pedaços, aí o governo aproveita para fazer contratações emergenciais sem licitação, né? Então, estão colocando empresas para fazer essa manutenção, que a gente, né, até duvida da capacidade delas, mas não podemos falar nada, né, a esse respeito. Esperamos que sejam empresas que façam as coisas direitinho, né? Mas é isso, são empresas contratadas sem licitação. Então, já começa por aí algo estranho, né? Porque você cria uma situação de emergência para poder colocar alguém da sua própria confiança, do governo, né, para fazer manutenção de todos esses acervos. Então, tudo isso
é estranho, né? É estranho como modus operandi da administração pública, né? Porque todos esses acervos deveriam estar sendo feitos a sua manutenção através de empresas altamente capacitadas, tiradas através de licitação pública. Então, quando isso não é feito, pode ter favorecimento, sabe-se lá de quem, né? E a gente não tem o currículo dessas empresas para saber de onde elas vieram, entendeu? Por exemplo, essa empresa do Arquivo Nacional, uma empresa da Bahia. Por que uma empresa da Bahia está fazendo uma manutenção de um acervo, de um arquivo, do porte do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro? Nenhuma empresa do Rio de Janeiro se prontificou a fazer? Não está capacitada? Né? Vamos lá. Nada contra a Bahia, a empresa da Bahia, né? Mas, assim, nós temos aqui no Rio e São Paulo grandes empresas muito mais próximas que podem fazer esse trabalho, né? Vai sair uma empresa lá do Nordeste para fazer uma coisa aqui. Mas é isso que está acontecendo, né? Mas a gente está de olho também, né, Marilu? Temos que estar olhando todos esses detalhes aí. Perfeito, está certo, Eloá. Bom, a gente agradece aqui a sua participação, forte abraço para você e esperamos aí uma forte participação amanhã nessa manifestação, isso. Viu? Como é que tá? Aliás, eu tô em São Paulo, né? Espero que não chova amanhã lá no Rio, né? Para a gente poder ter bastante gente lá. Essa manifestação foi chamada na emergência, então a gente teve pouco tempo para articular essa chamada, né? Mas a gente espera que a quantidade de pessoas que houver, a gente já vai estar marcando a nossa resistência ali. Né? Isso é importante, né? Não entregar de bandeja nosso país aí a esse governo autoritário mesmo, né? É isso aí. Muito obrigada, viu, por você ter me chamado aqui para a gente estar aqui representando essa frente e um bom dia para você e aos ouvintes. Muito obrigada, Eloá. Um beijo para você. A gente falou aqui com a Eloá Chouzal, ela é historiadora, formada pela USP, ela é da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.